Então, eu espero que vocês estejam aí preparados e curiosos para embarcar nessa viagem. Galera, na nossa última aula, que foi a aula sobre a sequência de Fibonacci, nós falamos sobre a sequência de Fibonacci e eu encerrei a aula falando com vocês que toda sequência ela tem sempre um padrão, né? Ela obedece um padrão. Aí, fechando um pouquinho, falando sobre as sequências numéricas e falando que as sequências numéricas, elas podem ser representadas como uma função. Lembram disso? Se não lembram, assistam a nossa videoaula. A nossa live do dia 10 de agosto, ela falou um pouquinho de sequências também e lá nós revimos um vídeo, uma introduçãozinha de uma aula nossa lá do dia 8. Aliás, da nossa 8ª aula, porque eu quis relembrar com vocês e linkar esses assuntos, para vocês perceberem que tá tudo junto e misturado, é isso aí. O que eu quis mostrar para vocês? Que esse assunto que nós estamos estudando agora, que é sequências, é uma aplicação de funções. E na aula de hoje, vocês vão ver um pouquinho mais dessas aplicações. Ah, quem ainda não teve live essa semana, né? Nem todas as turmas têm live na segunda-feira. Não fiquem tristes. Essa demonstração de sair de uma sequência e chegar em uma função, ela vai estar nessa videoaula de hoje e a que nós usamos na live do dia 10 de agosto vai estar no nosso Moodle, disponível para vocês em formato de um videozinho pequeno. Para quem tiver alguma dúvida ou curiosidade e quiser ir lá, vai poder ver, até porque isso vai ajudar muito na tarefa de hoje. E para quem também assistiu a videoaula e quiser rever só esse pedacinho, vai estar no nosso Moodle, na nossa aba dessa semana, tá bom? De 10 a 14 de agosto. Então, fiquem ligados, prestem atenção e, ó, vem desafio por aí. E o próximo slide já vai falar de mais um desafio de sequências. Aliás, perceber os padrões das sequências desafia um pouquinho da nossa mente. Então, vamos lá? Todos juntos? Bora para essa viagem! Pessoal, dá uma olhadinha nessa sequência. Um pouquinho diferente das que nós vimos até agora, mas a minha pergunta para vocês é: quais os próximos 4 números dessa sequência? Percebam, 1, 4, 9, 16, 25. Vocês conseguem perceber alguma lógica nessa sequência? Tempo! Eu sugiro que vocês, nesse momento, deem um pause nessa aula. Não vejam a minha resposta no próximo slide. Parem e pensem um pouquinho, analisem, percebam se tem algum padrão matemático nessa sequência, percebam se tem alguma ordem acontecendo, alguma lógica aqui. Por quê? Na nossa última aula e na nossa live, falamos que toda sequência tem um padrão. Será que essa sequência tem um padrão? É isso que eu quero que vocês observem. Observem isso e nós vamos falar sobre ela logo agora. Então, dá um pause para você não ter um spoiler, hein? Pensa e quando você já conseguir responder quais serão os 4 próximos números dessa sequência, você dá um play para que a gente possa continuar essa aula. Vamos lá? Então, vamos lá desvendar esse mistério, se é que há um mistério aqui, né? Percebam essa sequência. Nem toda sequência, né, o padrão pode ser sempre uma operação no sentido de que eu vou somar ou subtrair, multiplicar. O que eu consigo perceber nessa sequência aqui? Olha bem, acompanhem comigo, vê se vocês chegaram a essa conclusão também. Quem é 1? É 1. Será que eu posso escrever o 1 como 1 ao quadrado? Sim, porque 1 ao quadrado é 1, beleza? E o 4? 2 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado. E o 16? 4 ao quadrado. E o 25? 5 ao quadrado. Claro que eu usei o espaço da resposta para colocar isso. Mas tudo bem. Aqui, ó. Nós percebemos que essa daqui é a sequência dos quadrados perfeitos, né? Então, quem serão os próximos números? Os próximos 4 que ele quer, né? Nós teremos aqui, então, 6 ao quadrado,
7 ao quadrado, 8 ao quadrado e 9 ao quadrado. Vocês também chegaram a esses valores, que serão 36, 49, 64, 64 e 81. Legal essa, né? Então, o padrão que nós percebemos nessa sequência aqui é que essa é a sequência dos quadrados perfeitos. Legal? Vamos para mais uma? Primeiro, antes de entrarmos em mais uma sequência, o que eu gostaria que vocês analisassem, falamos um pouquinho disso já na live. Sempre que você vai olhar para uma sequência, você percebe algum padrão de crescimento ou de decrescimento nessa sequência, né? Há algum valor ali que está sendo, e pode ser qualquer operação, né? Que está sendo somado, multiplicado, subtraído, dividido, a cada número, né? A cada sequência, a cada valor ali, ou nesse caso, o que eu estou fazendo com cada número dessa sequência ali? A gente estava levando ao quadrado a sequência numérica básica, né? Então, a sequência dos quadrados perfeitos. Aí sim eu vou pensar em qual é o próximo termo dessa sequência. Para tentar generalizar uma sequência, eu começo a pensar qual é o 10º termo dessa sequência. E aí a gente vai conseguindo criar um padrão para essa sequência. Beleza? Existem algumas sequências que gostam de brincar com a nossa lógica. Olha essa daqui, 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Alguém consegue perceber algum padrão para essa sequência? Bom, não vou fazer vocês perderem muito tempo, mas quem quiser, dá um pause e pensa antes de eu colocar aqui a respostinha. Mas, galera, nessa sequência aqui, o que a gente consegue perceber não é um padrão numérico. É isso mesmo. Aqui a gente não consegue encontrar operações. Elas querem que a gente olhe. E a gente vai quebrar a cabeça. E a gente vai pensar em muita conta, muita conta, muita conta. E não vai chegar em nenhuma conta. Sabe por quê? Vou falar para vocês, antes de mostrar o padrão dessa sequência, quem é o próximo número dessa sequência. Vou escrever ele aqui, ó. O próximo número dessa sequência é 200. Aí você vai olhar para mim e falar assim, complicou ao invés de facilitar, porque depois de 19 vem 200. A gente estava com números pequenos ali, de repente 200. É porque essa sequência, a lógica dela, né, ou é a sequência dos números que começam com a letra D. Vai vendo aí? E então, quem é o próximo número dessa sequência? Responde para mim na nossa live, beleza? Vamos ver a próxima? Essa daqui também é bem interessante. Ela também quer brincar com a nossa lógica, mas essa tem operações matemáticas. E aí? 1, 0, 2, 1, 3, 2. O que essa sequência quer fazer com a gente? O que será que está acontecendo nessa sequência aqui? Mais uma vez, para e pensa um pouquinho. Mas, agora que você já deu um pause e voltou, espero que você tenha percebido junto comigo. Ó, de 1 para 0, eu subtraio 1. De 0 para chegar em 2, eu somo 2. E de 2 para chegar em 1, subtraio 1. De 1 para chegar em 3, eu somo 2. E de 3 para chegar em 2, eu subtraio 1. Aqui a gente já percebeu que tem uma lógica. Subtrai 1, soma 2. Subtrai 1, soma 2. Gente, é muito legal, porque vira uma brincadeira. Você pode pegar essas sequências e brincar aí na sua casa, com a sua família. Eu desafio vocês a fazerem isso e me contarem na live depois, hein? Se a galera descobriu, se a galera chegou a esse desafio, a essa resposta, tá? Então, façam isso porque vai ser legal, tá? Então, quem seria o próximo número dessa sequência? Se agora eu subtrair 1,
O próximo aqui eu somaria 2. 2 mais 2, o próximo número da nossa sequência seria o 4. Se eu quiser fazer mais um aqui, subtrai 1, seria o 3. Legal essa sequência aqui também, né? E aí, vocês podem brincar com esse mundo das sequências e dos padrões. Exercitem o cérebro, coloquem essa cabeça para funcionar, porque vira uma brincadeira legal, a gente coloca o cérebro para pensar e gasta essa matemática que existe em você. Bom, vamos lá. Agora eu quero que vocês reparem essa sequência aqui. Mas antes, essa sequência nós vamos analisar de uma forma um pouquinho diferente. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: como você vê essa forma crescendo? Essa forma está crescendo, mas nós podemos, cada um pode visualizar de maneiras diferentes. Então, dá uma olhadinha e o que você percebe no crescimento dessa forma? Como que ela cresce para você? Analisa, pensa, desenha, pega um papel, faz um rascunho aí e depois me conta como essa forma está crescendo, hein? Beleza? Te aguardo no próximo slide para conversarmos sobre como podemos visualizar o crescimento dessa forma. Vamos fazer essa análise aqui então. Olha bem, nós temos aqui 4 quadradinhos na primeira figura. Pode ser que a forma que você percebe que essa figura cresce são com os quadradinhos vindo de cima para baixo, como se fosse uma chuva de quadradinhos. Então aqui, ó, aumentaram mais 5 quadradinhos nessa figura, né? E agora eu tenho 9 quadradinhos. E, ó, continua aqui caindo, né? Aumentaram agora, caíram mais quadradinhos e sempre caem os 5 que caíram anteriormente, mais 2 de cada lado. Então, agora, ó, caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, você vai visualizar que aqui vai ter 9 mais 7, que são 16 quadradinhos. O que já te faz perceber que você teria essa forma, né, aqui. E cairia mais 9 quadradinhos aqui, agora, se a gente fosse pensar na nossa próxima figura, o que nos daria 25 quadradinhos para a nossa próxima figura, e assim sucessivamente. Mas você pode ter visto essa imagem de uma outra ótica, vamos dizer assim. Você pode ter visualizado esses quadradinhos entrando aqui embaixo. Eu vou chamar esse de empurrando os quadradinhos. Ó, percebam que aqui eu tenho a nossa primeira figura, que tem os 4 quadradinhos. Ela continua aqui, e como se esses daqui entrassem aqui embaixo. Ó. Entrou uma fila de 5 quadradinhos aqui embaixo, empurrando a minha figura inicial para cima. E agora eu tenho 9. E aí veio uma outra fila de 7 quadradinhos, empurrando essa fila, a minha figura anterior, para cima. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu tenho 16 quadradinhos, o que implicaria que eu teria agora uma nova fila de quantos? Se a gente já percebeu que essa fila, né, ganha mais 2 quadradinhos, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos, empurrando a minha fila do 16 para cima, e eu teria 25 quadradinhos. Claro que eu sei que vocês já perceberam que essa sequência aqui é a mesma sequência que nós utilizamos lá no início da nossa aula. Eu sei que vocês são espertos e que vocês já se ligaram nisso, que é a sequência dos quadrados perfeitos. E aí, vocês vão pensar comigo, mas como que eu vou... E agora que você já analisou essa sequência, já percebeu como ela cresce, nós vamos pensar nessa sequência 4, 9, 16 e 25.
uma generalização. Eu quero saber quantos quadrados nós teremos no centésimo termo. E claro que nós não vamos escrever essa sequência até o seu centésimo termo para saber quantos quadrados nós teremos lá. Eu sei que você aqui já falou assim, mas está bem simples de fazer isso, né? Mas eu quero que a gente pense numa forma de generalizar essa sequência. Então, vamos lá. Até porque, lembrem do que eu falei do início da nossa aula, que toda sequência pode ser escrita, toda sequência numérica, né? Tendo o seu padrão, pode ser escrita em uma forma de uma função matemática. Como na live e no videozinho que vai ficar lá no Moodle para vocês, nós temos uma função do primeiro grau, essa daqui vai ser uma função do segundo grau. Ih, já dei spoiler, já ficou a dica. Vamos pensar juntos, galera? Ó, eu vou chamar de N a posição dessa figura. E aqui a quantidade de quadradinhos de cada uma. Então, vamos lá. Na primeira, nós temos 4 quadradinhos. Na segunda, nós temos 9. Na terceira, nós temos 16 quadradinhos. E na quarta figura, nós temos 25 quadradinhos. Bom, uma coisa que nós já percebemos lá no início é que esses são os quadrados perfeitos. Só que, na verdade, o 4 é 2 ao quadrado. Então, vamos escrever isso aqui do lado? Gente, sempre escreve o que você pensa, porque aí você vai conseguir chegar nessa generalização. O 4 é 2 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado. O 16 é 4 ao quadrado. E o 25, 5 ao quadrado. Mas o que esses números aqui têm a ver com N? O 1, 2, 3 e 4, que é a posição da figura. Porque generalizar, a gente quer escrever essa quantidade de quadradinhos em função de N. Como que a gente pode pensar isso? Percebam uma coisa aqui, ó. Quem é o 2 em relação a 1? Concordam comigo que é 1 mais 1 ao quadrado? Será que a gente consegue esse padrão? Quem é o 3? Concordam comigo que 3 é 2 mais 1 ao quadrado? E o 4, galera? Quem é o 4? Concordam que é 3 mais 1? E o 5? 4 mais 1 ao quadrado. Aí, galerinha, vocês já chegaram comigo na função. A função que vai me ajudar a calcular o meu número y, que vai ser o número de quadradinhos. Aliás, ainda nem vou chamar ele de y, não. A função que vai me ajudar a calcular o número a quantidade de quadradinhos, ela é igual. Se eu tenho n, né, a posição n mais 1 ao quadrado. A quantidade de quadradinhos eu estou chamando de y, e n a gente já colocou aqui, que é o número dessa figura, ou desse termo, como nós costumamos chamar em uma sequência. Então, ó, n mais 1 ao quadrado. Legal essa daqui, né? E aí, e no centésimo termo, quanto nós teremos? Agora é só a gente fazer conta. Y é igual a 100 mais 1 ao quadrado. Olha por que é bom a gente pensar, galera. Aposto que quando eu perguntei, alguém pode ter pensado assim, mas isso daqui é só pegar o 100 e elevar ao quadrado. E não era, né? Porque, na verdade, o centésimo termo vai ser o 101 ao quadrado. Y, então, é igual a 10.201. Legal, né? E agora eu te pergunto, por que a função encontrada é n mais 1 ao quadrado? Bom, eu gostaria muito que você pensasse, já tem
um pouquinho do que eu vou demonstrar para vocês ali embaixo, um spoilerzinho, e desce um pause. Então, vai lá, dá um pause e pensa, por que n mais 1 ao quadrado? Pensando nessa sequência de quadradinhos. Vai lá. E agora que você voltou, eu vou mostrar para vocês o que eu pensei. E se você pensou diferente, me conta na live. Pensa comigo, ó, pintei esse quadradinho aqui de amarelo, que é a minha primeira figura. Esses 4 quadradinhos, ó, eu repliquei os 3 quadradinhos ali em azul. E se eu pego esse quadradinho amarelo, olha o que acontece, gente. Eu tenho um quadrado de lado 2. E lembrem, no slide anterior eu mostrei para vocês que isso era 1 mais 1 ao quadrado, né? Um quadrado de lado 2. Agora, olha aqui, ó, eu vou pintar esses 3 aqui ao quadrado. Eu vou movimentar esses 3 quadradinhos. Olha que legal. Aqui nós temos um quadrado de lado 3, né? Então, 3 ao quadrado, 9. Esses quadradinhos estão dispostos de outra forma, mas eles formariam exatamente um quadrado de lado 3. E, claro, eu agora imagino que você já saiba a resposta desse último aqui, né? Eu vou pintar todos esses quadradinhos que estão do lado de cá, ó. Né? São esses quadradinhos aqui. E quando eu pego a outra metade da figura, eu vou movimentar até lá esse quadradinho. E eu tenho aqui um quadrado de lado 4, onde eu tenho a terceira figura, que é o meu 16 ao quadrado. E aí, galera, gostaram disso? O que vocês acharam dessa aula? É por isso que essa função é n mais 1 ao quadrado. Tchauzinho, galera! Até a nossa próxima aula!